Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados Oracle para você. E nesse vídeo eu quero trazer uma dúvida um pouco mais iniciante que eu recebi recentemente, que é sobre para ser DBA, o que devo conhecer além do Oracle? É uma pergunta muito comum de quem realmente está começando e que eu quero trazer realmente uma clareza sobre esse tema para que a gente consiga te ajudar, tá? Se você está gostando desses vídeos, cara, se inscreve aqui no canal, habilite as notificações. Lembrando que toda semana tem vídeos novos, tá? E também essa experiência vai estar disponível nas plataformas de áudio de podcast, como Podcast Addict, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Então assine também a DBOCM nesses canais para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos por aqui. Beleza? Então vamos lá, pessoal, para a gente falar aí sobre para ser DBA, o que mais devo conhecer além do Oracle? Essa é uma excelente pergunta, que normalmente muita gente chega com essa dúvida, e o legal é que a gente poder realmente responder alguns pontos aqui para que você tenha ciência, né? Normalmente esse conhecimento básico, né? Para você ser um DBA, primeiro você tem que ser da área de tecnologia, tá? Se você é um cara que não é da área de tecnologia, você precisa primeiro ter os conceitos básicos de quem trabalha com TI, tá? E aonde que normalmente se dá essa introdução, né, dos conceitos básicos da área de tecnologia? Na faculdade. Na faculdade, logo nos primeiros períodos, a gente consegue realmente ter o conhecimento para dar os primeiros passos, tá? E é exatamente esses primeiros passos que você precisa, tá? Para você ser um DBA, cara. Então, se você realmente quer entrar nessa área, a gente sabe que a faculdade, ela não é exigida pelas grandes corporações, ela não é o diferencial que vai te fazer ter excelentes salários, mas ela te dá uma base, ela te dá uma introdução. Então, eu falo que não é só a faculdade, não é o que vai te levar para o próximo nível, mas muitas vezes a faculdade pode ser muito importante para quem está no nível realmente iniciante, para que você consiga realmente ter os conceitos e ter uma introdução realmente dessa área, tá? Das áreas de tecnologia, ou quais são as possibilidades para você iniciar, tá? E o que você aprende normalmente na faculdade, tá? Que são os primeiros passos aí que o DBA deve saber para realmente que o profissional de TI deve saber poder ser um DBA e para poder trabalhar com Oracle Database, por exemplo, né? O que eu posso trazer aqui para vocês? Primeiro, primeira coisa é os conhecimentos básicos de SQL, tá? Então, quando a gente está falando de SQL, a gente está falando do Structure Query Language, tá? Então, é a linguagem basicamente estruturada para bancos de dados relacionais, tá? Então, é uma linguagem que você vai poder acessar um banco de dados relacional. Existe um padrão de SQL, tá? Onde é utilizado por outros SGBDs, tá? É uma linguagem de consulta estruturada, basicamente, que você consegue utilizar em bancos de dados relacional, tá? Então, existem vários tipos de bancos de dados relacional. O Oracle é um deles, é o mais utilizado, mas tem o SQL Server, tem o MySQL. Então, existem vários bancos de dados que têm esse padrão SQL. Claro, cada banco de dados Oracle, além do padrão, ele vai ter suas particularidades aí, as suas especialidades quando se fala dentro do SQL. Mas o padrão SQL você tem que saber, tá? Então, normalmente, esse é o conceito que você aprende aí lá na faculdade. Você vai ter algumas aulas sobre banco de dados, eles vão falar sobre SQL, que é um ponto que realmente você precisa saber. Beleza? Você precisa saber também, pessoal, sobre como que funciona o banco de dados relacional, tá? Então, muitas vezes, uma estrutura de banco de dados, né? Você entender como que funciona um diagrama de entidade de relacionamento, né? O que é uma primary key, o que é uma foreign key, como que elas se relacionam, como que funciona um modelo de relacionamento quando a gente se fala de banco de dados, tá? É um conceito também que é importante quando se fala de banco de dados. O DBA vai precisar realmente ter essas noções, tá? Tanto de SQL, tanto dessa estrutura de banco de dados, beleza? Outro ponto, vou colocar aqui, ó, estrutura de banco de dados. Outro ponto também que é importantíssimo é arquitetura de computadores. Tá? O que seria esse entendimento básico da arquitetura de computadores? Cara, você precisa ter os conceitos básicos da área de tecnologia. Tá? O que é uma memória, o que é um CPU, o que é um disco, quais os tipos de disco que você pode ter, disco SSD, como que você tem essa relação realmente da arquitetura de computadores, né? Conceitos básicos ali de redes, de você entender aí o que é um IP, o que é uma máscara,
o que é um bound. Então, esses conceitos da arquitetura de computadores, cara, são fundamentais. Você entender realmente como que é a composição de um notebook, como que é a composição de servidores que seguem bastante a mesma linha, tá? Que tipos de arquiteturas de hardware que nós temos, conceitos básicos de rede. Então, tudo isso está dentro desse processo de arquitetura de computadores que você precisa também saber, tá? Você não consegue realmente ser um DBA sem conseguir entender o que é um IP, o que é uma máscara, etc. Então, esses são elementos importantes. Além disso, pessoal, o que eu considero importante? Sistemas operacionais, tá? Então, você vai precisar também ter conhecimento sobre sistemas operacionais. O mais utilizado aí que a gente vê normalmente, né, é o Windows, ele é muito comum, tá? Mas quando se fala de banco de dados, ele não é muito utilizado assim, quando se fala de Oracle, tá? E quando se fala de cloud também, você tem muita questão da utilização do Linux, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, na frente a questão do Linux, porque nesse mundo que a gente vive hoje, tá? Ter conhecimento de Linux é muito importante, cara. É muito importante. Então, você realmente precisa ter um conhecimento de Linux para que você consiga realmente gerenciar um banco de dados. Eu não lembro a última vez que eu acessei um banco de dados Oracle que não era no servidor Linux, tá? Então, olha o Linux realmente sendo a base aí para muitos servidores na cloud, tá? E sendo uma base fundamental e necessária tanto para CDBA, tanto para outras áreas também. Você vai subir uma aplicação, você vai subir um site, cara, o Linux realmente é um conhecimento fundamental. E aí você tem que ter um conhecimento básico dos sistemas operacionais, que muitas vezes é mais você correr atrás realmente, né? Então, a sua máquina ela pode ser uma máquina Windows, você vai ver as ferramentas para você se conectar remotamente com o Linux, tá? Nós até temos alguns vídeos no nosso canal, um curso básico de Linux, que mostra ali a questão de você conectar via SSH, de copiar, de estabelecer uma conexão utilizando uma chave segura. Então, todos esses passos você pode também aprender no nosso canal por aqui, que são conceitos básicos de sistemas operacionais, tá? Eu utilizo o macOS há muitos anos, tá? Mas tem o Linux, o Mac, tem o Windows, então tem várias possibilidades, mas você está falando de servidor de banco de dados, DBA, cara, é importante você realmente saber o Linux, beleza? E aí, por último, e não menos importante, é dominar um SGBD, que é um sistema gerenciador de banco de dados, tá? Então, a Oracle é a líder desse mercado, tá? Então, você tem que pensar que, realmente, na hora de dominar um SGBD, cara, você está falando de Oracle, você vai ter acesso a mais vagas no mercado, a melhores salários, a mais oportunidades. Então, realmente, tem muita coisa interessante se você realmente dominar o banco de dados Oracle, que ele é líder de mercado, tá? Então, se você realmente quer aprofundar e entrar nessa área de banco de DBA, né, de um administrador de banco de dados, e o que você deve conhecer além do Oracle? Basicamente, esses conceitos básicos. SQL, estrutura de banco de dados, arquitetura de computadores, sistemas operacionais e dominar um SGBD, que é o Oracle, a grande líder desse mercado. Nesse caminho, você realmente vai ter todos os requisitos necessários para entrar de uma forma bem eficiente. Se você não sabe isso ainda, cara, fica tranquilo que você pode ir aprendendo esses elementos na jornada. Então, muitas vezes, esses elementos são atualizados, existem novidades que a gente tem que estar sempre se atualizando de forma constante para que a gente consiga entender o que está acontecendo de fato no mercado. Beleza? Então, siga basicamente esses pontos desses requisitos para que você consiga iniciar na área de banco de dados. Se você tem interesse, cara, em entrar nessa área, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, fiquem ligados que normalmente todos os meses a gente faz workshops para quem é iniciante também. Às vezes a gente faz workshops mais avançados para quem já trabalha como DBA, com níveis de Exadata, de cloud, etc. Mas também a gente aborda temas mais iniciantes para você que está começando. E se você realmente se inscrever aqui no canal, habilitar as notificações, você realmente vai ter o conhecimento necessário para estar à frente de grandes projetos, para estar se candidatando às melhores vagas do mercado. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você está gostando desse vídeo, cara, deixa seu comentário aqui embaixo falando que você está gostando. Deixa aí um like, se inscreva no nosso canal. Lembrando que também essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine também a DBOCM nesses canais para você não ficar de fora de nada. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!